alegria, tá? É uma grande alegria. A gente está, durante a plenária estatutária da nossa confederação, da CNTSS, fazendo o lançamento dessa campanha Basta de Racismo no Trabalho e na Vida. Essa campanha, ela é fruto do trabalho que a Secretaria vem desenvolvendo a nível nacional. Quer dizer que a temática racial na CUT, ela não se inicia com a criação da Secretaria em 2009. Eu faço questão de fazer esse registro para que as pessoas saibam que lá na década de 80, já no ato de criação da nossa central, a temática racial já começou a ser debatida. E nós fomos evoluindo. Quero saudar meu companheiro de Deus, gente. Opa! Abraço. Então, na década de 80, nós iniciamos esse trabalho. Criamos comissão, evoluímos para o coletivo nacional, foram realizados encontros em 2009, como resultado de todo esse debate, de todo o acúmulo que nós conseguimos, é que se cria a Secretaria Nacional do Combate ao Racismo, e esta secretaria foi antecedida nos congressos estaduais pela criação das secretarias estaduais. Ou seja, a nossa secretaria ainda é muito jovem, que nem quem nos fala, né? Mas ela já teve grande debate que a gente vinha fazendo no interior da nossa central. E quando nós evoluímos nesse debate e decidimos pela criação da secretaria, foi por entender, porque vocês sabem que esse debate não é um debate fácil. É um debate que às vezes enfrenta dificuldades. E aí, mesmo no interior da nossa central, tinham aqueles e aquelas que entendiam que a luta é de classe. E nós também concordamos com isso. Mas essa classe, ela tem gênero e ela também tem cor. Então, quando você percebe isso e que percebe que em função do gênero e em função da cor, uma parte da classe é discriminada, é vítima de preconceito, é vítima de racismo, é a nossa responsabilidade desenvolver ações e políticas para que isso não ocorra. Então, foi com essa percepção que nós criamos a secretaria. E a partir da criação da secretaria, a gente começa a desenvolver um trabalho onde a gente quer o envolvimento de cada um. A luta de combate ao racismo, ela não será vencida enquanto essa for uma luta só de negros e negras. O racismo no Brasil só será vencido no dia que todos, independente da cor da pele, assumam a campanha. Aí sim, nós iremos efetivamente ter tratamentos iguais para todos os trabalhadores e trabalhadoras. E por que isso ocorre no Brasil? Eu acho que nós temos que remontar lá ao período da escravidão. O resultado da escravidão, infelizmente, persiste e perpassa ainda hoje as relações sociais no Brasil. Durante muitos anos, o Brasil vendeu uma imagem lá fora que era que no Brasil não existia racismo. Era o mito da democracia racial. Então, nós vivemos uma grande miscigenação e, em função disso, não, ninguém é discriminado. Só que quando você vai ver os estudos, as pesquisas, e aí tem o IPEA, aí tem o GES, então o resultado disso demonstra o quê? Infelizmente, na nossa sociedade, em que pese o último censo do IBGE ter demonstrado que os negros e negras desse país representam 52% da nossa população, esse percentual não é representado, por exemplo,
participação é pequena. E no último, da última eleição, nós perdemos mais ainda. Eu citei ontem aqui 3 parlamentares negros, militantes da causa, que não estarão no Congresso na próxima legislatura. A companheira Jonete Piedade, do Estado de São Paulo, o companheiro Luiz Alberto, do Estado da Bahia, e o companheiro Edson, do Campos, do Rio de Janeiro. Ou seja, 3 negros a menos do parlamento, onde a gente já não tinha uma grande representação. Então, é fundamental ações como esta que a CUT está desenvolvendo. E para esta campanha, Basta de Racismo no Trabalho e na Vida, nós vimos que ela precisava ser ampliada. A CUT sozinha não dá conta. É necessário o envolvimento dos nossos ramos. E aí, essa campanha, Basta de Racismo no Trabalho e na Vida, ela está sendo desenvolvida com a participação da nossa confederação, a CNTSS, o companheiro Robson já falou um pouco disso. Nós temos na campanha a CNM, que é a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a CONTRAX, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Comércio e Serviços, a FENADAS, que representa os trabalhadores em processamento de dados, e também a nossa Confederação Nacional da Educação. E aí a gente está pegando segmentos chaves. Os trabalhadores da educação têm um papel fundamental. Vocês sabem a responsabilidade e o papel de cada educador na construção da consciência crítica. Então, se nós conseguirmos que as nossas escolas implementem a Lei 10.639, que institui na grade curricular das escolas públicas e particulares o ensino da história da África e da cultura da África e dos afrodescendentes, certamente nós estaremos dando um grande papel, um grande passo no combate ao racismo no país. Por quê? Porque nós vamos formar jovens, crianças, adolescentes que vão ter uma outra percepção, uma outra compreensão de que a cor da pele não pode ser motivo para discriminar alguém. Então, nessa campanha, tem todo o kit, alguns de vocês já estão dentro vestiram a camisa da campanha é essa aqui. Vocês vão ver que da parte de trás estão as entidades que compõem essa campanha junto conosco. Ela tem uma publicação, uma cartilha que é Basta de Racismo, igualdade faz a diferença, é a cartilha, não chegou, por isso que não está sendo distribuída. Temos votos que eu acredito que vocês receberam. Quem não recebeu pode procurar ao final que receberá. Voto Basta de Racismo. É importante a gente dizer da receptividade do material. Os votos, a gente às vezes está preso em algum lugar que uma pessoa vem e pede. A camisa, a gente vai em qualquer atividade da CUT que não está debatendo a questão racial. E como é uma camisa bonita, né, gente? Vocês concordam? Tem sempre ter alguém vestindo a nossa camisa. A nossa cartilha, Igualdade faz a diferença, ela vai tratar de mecanismo lá. Essa cartilha, eu acho ela importantíssima. É a segunda edição dela. Por quê? Porque ela trata, a gente conseguiu condensar nessa cartilha o que há de mais recente e mais antigo na legislação do Brasil sobre a questão racial. Nessa cartilha, nós temos, por exemplo, a Lei Áurea. Gente, não é todo mundo que conhece. Eu mesma não conhecia. Uma lei de 2 artigos que formalmente acabou com a escravidão no Brasil. Acabou. É claro que já tinha toda uma pressão, organização dos quilombos e Zumbi dos Palmares, que é a referência para nós mais simbólica de toda essa luta. A lei que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, a gente pega
recente, mais recente, sobre a legislação na questão racial, a Lei 10.639, que é essa que trata da educação, todo esse material que está condensado nessa publicação Igualdade faz a diferença. E também foi feito e lançado agora no dia 12 de novembro, em um seminário nacional, no Hotel Brás de São Paulo, uma revista CUT com Raça. É uma edição especial. Essa revista também, por problemas operacionais, ainda não está aqui, mas eu acredito que até o fim do dia de hoje vocês receberam ela. A gente procurou, buscou fazer uma publicação bastante plural. Nós temos lá o depoimento do Dr. William, é o primeiro desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Nós temos o depoimento da doutora Lisiane Mota, que é a coordenadora do Ministério Público do Trabalho, da coordenação que trata da questão de igualdade, se chama Cor de Igualdade. Então a CUT quer ver com a doutora Lisiane de que forma nós podemos desenvolver um trabalho em parceria. Nós temos várias secretarias da CUT se manifestando. Então nós temos a companheira Rosane Silva, é a nossa secretária de mulheres. As mulheres, quando são negras, sofrem uma dupla discriminação por serem mulheres e por serem negras. Nós temos o nosso secretário da Juventude, o Alfredo, e o Clécio BNDC. Todo mundo sabe que a nossa juventude negra está sendo dizimada diariamente. Nós sabemos que a população carcerária desse país, infelizmente, é composta por homens e homens negros, que são a maioria dos presídios. Então, eu não vou dizer tudo que tem na publicação, porque senão vocês vão querer receber. E vocês têm que ler. E lá está o nosso presidente, o companheiro Wagner Freitas, falando sobre a questão da discriminação racial, do preconceito injustiçado. O companheiro Sérgio Nobre, que é o secretário-geral da nossa confederação. Então, a gente buscou. Vamos beber na literatura, ver o que é que tem de publicação de negros. E aí tem a companheira Maria Firmina, lá do Maranhão, do meu estado. A gente pega um box para falar sobre isso. Então a gente pega, lá na cartilha, nós falamos, tem publicado, Ina Negritude, e se tornou lei por um projeto de autoria do deputado Vicentinho. Gente, o racismo, para ser vencido no Brasil, nós negros, e quem não é negro, precisa conhecer a história. A história do Brasil não é só de negros escravizados. A história do Brasil, a riqueza do Brasil, é composta por negros sequestrados na África e que vieram ser escravizados no Brasil. Negros e negras que tinham toda uma história na África e que a sociedade brasileira, que o Estado brasileiro não nos coloca. A gente passa nas escolas e a nossa história não é contada. Daí vem a razão e a raiz pela qual, infelizmente, ainda se sofre muita discriminação no Brasil. Para finalizar, tem duas questões que eu queria colocar. Também, fruto da campanha, tem esse folder. Basta de racismo no trabalho e na vida. Esse folder, a importância dele é que ele tem um calendário, é um calendário permanente, onde a gente coloca as principais datas que o movimento negro no Brasil cultua. E para 2015 nós vamos ter a Marcha Nacional das Mulheres Negras. Essa marcha, ela tem núcleo organizador, que eles estão chamando núcleo impulsor, em todos os estados da federação. É importante aqui a gente ter representação de todo o país, que cada um e cada uma procure no seu estado como está funcionando essa organização, porque no dia 13, que é uma data simbólica, de maio de 2015, nós queremos ter 100 mil mulheres marchando
lembrando que aí pode ser também não negras, mas a predominância tem que ser mulheres negras contra o racismo e pelo bem viver nós queremos estar em Brasília.